TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, com aquele russo típico de Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. E, como vocês podem ver, não estava só nublado o tempo, fechado o tempo, estava também com aquele russo bem característico de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 1º de junho. Caso de fisiculturista reacende alerta sobre doenças cardíacas silenciosas. Você vai ver também que plano de saúde individual vai ter reajuste máximo de 5,11%, é o que decide a ANS. Você vai ver ainda que números de feminicídios registram aumento na região serrana e centro-sul do estado do Rio. E mais, livro resgata a memória de maestro que marcou a história de Petrópolis. Esses e outros destaques você confere agora no Correio Serrano na TV. Vamos então aos destaques do impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que todas as notícias você confere no nosso site, nas redes sociais, aqui na nossa região, nas bancas, apenas R$ 2,00 com Correio Petropolitano. Mas vamos à edição do Rio de Janeiro, Correio da Manhã, lá na primeira página, ver o que é destaque na linha vermelha. Vice de Ronaldo Caiado no PSD só em julho. Vereadora Rosa Fernandes do Rio entra na lista. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na nossa primeira página, a Câmara dos Estados Unidos acusa a China de usar o Brasil para espionagem. Documento aponta duas estruturas: a estação terrestre de Tucano, na Bahia, e um laboratório de radioastronomia na Paraíba. Destaque da página 2, assinado pelo Capelli. E temos ainda aqui no texto legenda: a seleção embarca para a Copa em avião de luxo e com 6-2 na bagagem. Destaque da nossa página 22. Vamos então para a nossa página 15, ver o que é destaque por lá. A principal reportagem: dívida de Petrópolis cresce mais de 20% no primeiro quadrimestre. Enquanto isso, vereadores questionam consistência dos dados. Pois é, e a gente tem essa principal reportagem aqui no nosso impresso, mas a gente também tem essa reportagem em vídeo, porque a Câmara Municipal de Petrópolis recebeu na última quinta-feira representantes do Poder Executivo para apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2026. A audiência pública, que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrou o cenário das contas do município com detalhes sobre a arrecadação, as despesas e a situação financeira do município nos 4 primeiros meses do ano, o que se constatou que a dívida de Petrópolis cresceu mais de 20% no primeiro quadrimestre. Vamos conferir a reportagem. De acordo com o relatório apresentado pela Secretaria de Fazenda, a receita líquida arrecadada pelo município ultrapassou os R$ 662 milhões até abril deste ano.
Já as despesas liquidadas superaram 542 milhões de reais no primeiro quadrimestre. Saúde, educação e previdência social estão entre as áreas com maior volume de recursos executados pela Prefeitura. A audiência foi realizada no plenário da Câmara Municipal e consta como uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é garantir transparência sobre as contas públicas e permitir o acompanhamento das finanças do município. Durante a audiência, os vereadores também questionaram o tempo destinado às respostas dos servidores. Segundo o regimento da Câmara Municipal, os parlamentares têm 15 minutos para questionamento, enquanto os servidores dispõem de apenas 2 minutos para responder. Outro dado que chamou a atenção foi o aumento da dívida líquida do município, que teve crescimento superior a 20% no primeiro quadrimestre deste ano. Já a dívida consolidada total teve alta de 0,5%, passando de cerca de 788 milhões de reais em 2024 para 793 milhões em abril de 2026. Durante a audiência, a vereadora Júlia Casamasso também questionou a confiabilidade dos dados apresentados pela Prefeitura e apontou diferenças entre os números divulgados nos relatórios fiscais anteriores. Eu perguntei na última audiência, não tive resposta, mandei requerimento de informação, também não tive resposta objetiva, só que existia um erro, mas não foi esclarecido qual erro era esse, de onde ele tinha vindo, enfim, por que ele aconteceu. Na área da saúde, o município liquidou mais de 156 milhões de reais em despesas até abril. Já a educação ultrapassou 153 milhões de reais em gastos no período. Os investimentos nas duas áreas estão entre os maiores da execução orçamentária apresentada pela Prefeitura. Parte dessa folga fiscal que se coloca de forma aparente pode decorrer, na verdade, da postergação de pagamento e não necessariamente de um equilíbrio estrutural que a Fazenda está conseguindo alcançar. Vale lembrar que o relatório completo com as metas fiscais e a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2026 está disponível para consulta. O documento traz detalhes sobre receitas, despesas, dívida pública e a situação fiscal do município. Tá aí. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis começou a oferecer na rede pública de saúde o exame de DNA-HPV, que é uma tecnologia mais moderna para o rastreamento e a prevenção do câncer do colo de útero. O teste agiliza a biologia molecular para detectar a presença do vírus HPV, sendo o principal causador da doença antes mesmo do surgimento de lesões. Diferente do exame preventivo tradicional, o Papa Nicolau, o DNA-HPV identifica diretamente a presença dos tipos de HPV, considerados de alto risco para o desenvolvimento do câncer do colo de útero. A coleta é semelhante à do exame convencional, mas a nova tecnologia aumenta a sensibilidade do rastreamento e possibilita um diagnóstico mais precoce. A novidade já está disponível pelo SUS nas unidades de saúde do município de Petrópolis e faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da prevenção e ao cuidado integral com a saúde da mulher. Nesse primeiro momento, a prioridade é atender mulheres entre 30 e 49 anos de idade. A gente vai descontinuar o que a gente fazia antigamente, que é o exame de preventivo, que era um exame que a gente não estava atingindo com ele os objetivos de diminuir a incidência ou diminuir a mortalidade do câncer de colo de útero. E o preventivo, antigamente, a gente só conseguia detectar as lesões já existentes no colo do útero, e agora, com esse novo teste, o DNA-HPV, a gente já faz a pesquisa da presença do vírus antes que ele cause lesões. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o exame é indicado principalmente para mulheres de 25 a 64 anos. A principal vantagem do resultado negativo é a maior segurança no acompanhamento preventivo. Quando o vírus não é detectado, a mulher pode permanecer até 5 anos sem necessidade de repetir o exame. Infelizmente, ele é um câncer que ainda incide muito na população brasileira, chega a alcançar o 3º lugar entre as mulheres por mortalidade por causa de câncer.
Mas se todas as ações preventivas forem realizadas corretamente, a gente pode evitar o aparecimento dele. A Prefeitura destaca que a iniciativa reforça as estratégias de prevenção ao câncer do colo de útero e amplia o acesso da população feminina a exames mais modernos e eficazes dentro da rede pública de saúde. Nesse caso, vale lembrar ainda que o câncer de colo do útero é uma doença totalmente evitável, quando o diagnóstico e o acompanhamento são feitos de forma precoce. Petrópolis está sendo um dos municípios do estado do Rio de Janeiro que começou a fazer esse exame. Não são todos os estados ainda que estão fazendo no Brasil e não são todos os municípios do estado do Rio de Janeiro que estão fazendo. Então, Petrópolis está sendo um dos primeiros municípios. E nós já conseguimos fazer a distribuição dos kits para teste em todos os postos de saúde. Então, desde a semana passada, dia 18 de maio, já está sendo disponível em todas as unidades de saúde a coleta desse exame. De acordo com especialistas, o diagnóstico precoce é fundamental para reduzir os casos da doença. A expectativa é que a oferta do DNA HPV pelo SUS contribua para ampliar a cobertura do rastreamento e aumentar as chances de prevenção entre as mulheres do município. E olha só, gente, na última semana um homem foi preso e 2 fuzis foram apreendidos na BR-040 em Petrópolis. De acordo com a Polícia Civil, o homem vinha de Minas Gerais e tinha o Rio de Janeiro como destino. A ação foi realizada pelas Polícias Civil e Rodoviária Federal. Os agentes montaram um cerco tático na BR-040, na altura de Petrópolis, na região serrana. O homem vinha de Minas Gerais e levaria os 2 fuzis para o Rio de Janeiro, onde receberia o pagamento pelo serviço. As armas estavam parcialmente desmontadas, sendo uma de fabricação argentina e outra belga. Foram apreendidos também carregadores, acessórios das armas, 2 celulares e documentos. O homem foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na última semana após praticar furtos em uma residência na estrada Caminho do Imperador, no bairro Mauá, em Petrópolis. Com ele, os policiais recuperaram uma televisão de 65 polegadas e um botijão de gás levados da casa da vítima. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a ocorrência e, no local, a vítima relatou que havia sofrido 2 furtos consecutivos. No primeiro crime, o suspeito levou um botijão de gás de cozinha. Já nesta quarta-feira, ele levou uma televisão de 65 polegadas. Com as características do homem, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito carregando a televisão nas proximidades. Durante a abordagem, ele confessou os furtos e informou ter vendido o botijão de gás em um depósito da região. Os policiais seguiram até o estabelecimento indicado, onde localizaram o material. O responsável pelo depósito também foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto qualificado. Durante consulta aos sistemas, os policiais constataram ainda que ele possuía 2 mandados de prisão em aberto. Um dos mandatos havia sido expedido pela Justiça de Minas Gerais, onde o homem foi condenado por roubo e ainda teria cerca de 5 anos de pena a cumprir. O segundo mandado foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas. E agora, gente, a gente fala o seguinte, porque a Polícia Federal realizou a Operação Falax para apurar a compra ilegal de armas de fogo e munições com uso de documentos falsos. Isso aconteceu na manhã da última sexta-feira no Rio de Janeiro. Durante a operação, diversas armas e munições foram apreendidas e um homem foi preso em flagrante. Na ação, os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas cumpriram mandados de busca e apreensão em 3 endereços na cidade do Rio de Janeiro, ligados ao investigado e à empresa que era controlada por ele. A investigação revelou que o homem usava documentação fraudulenta para comprar munições e negociar o material bélico em estabelecimentos comerciais do Estado. As apurações identificaram o uso de certificados de registro de arma de fogo com dados divergentes ou inexistentes no sistema
sistemas oficiais, além da apresentação de porte de arma de fogo, termo de cautela, carteira funcional e outros documentos supostamente falsos. Também foram localizados pagamentos ligados às compras investigadas, inclusive por meio de pessoa jurídica administrada pelo suspeito. Além disso, o investigado se apresentava como agente de polícia judicial, com uso de carteira funcional, distintivos e outros elementos de identificação para aparentar legitimidade perante os terceiros. Os dados reunidos indicaram o uso fraudulento de documentos atribuídos ao Superior Tribunal Militar, sem correspondências nos registros oficiais daquele órgão. O suspeito foi preso em flagrante na sua residência, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito e também por falsificação de documento público. Vale destacar que ele ainda pode responder por outros crimes que poderão surgir no decorrer da investigação, em especial aqueles previstos no Estatuto do Desarmamento. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais notícias para você. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito.
É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, a morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, causou repercussão nacional na última semana e reacendeu o debate sobre doenças cardíacas silenciosas em jovens atletas e praticantes de musculação. Segundo o atestado de óbito, o influenciador sofreu uma morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, condição caracterizada pelo espessamento anormal do músculo do coração. Em Petrópolis, o assunto também acendeu o alerta entre profissionais da saúde e frequentadores de academias. O cardiologista e vereador Dr. Aloysio Barbosa destaca que casos como esse reforçam a importância da avaliação médica periódica, especialmente entre jovens que praticam atividades físicas intensas. A gente, como profissional médico, a gente já vem alertando sobre o uso de esteroides anabolizantes para os fins estéticos. Não existe essa recomendação para esse uso. Então, isso traz para a população leiga, a gente traz isso realmente como um alerta, porque você vê um jovem de 22 anos teve uma morte súbita provocado pelo uso exagerado de esteroides anabolizantes. O caso de Gabriel Ganley ganhou ainda mais repercussão após informações apontarem que medicamentos possíveis anabolizantes foram encontrados no apartamento do jovem durante a perícia policial. A cardiomiopatia hipertrófica é considerada uma doença que pode permanecer silenciosa por anos, muitas vezes sem sintomas aparentes, mas que aumenta significativamente o risco de arritmias e morte súbita cardíaca. Cardiomiopatia hipertrófica é quando a musculatura, o coração é um músculo, ele hipertrofia, pelo próprio nome, ele aumenta de tamanho as suas paredes. Chega a um nível que essa parede obstrui a passagem de sangue entre a saída do ventrículo esquerdo para o vaso que leva sangue para o corpo todo, que é a aorta. Segundo o especialista, muitas doenças cardíacas podem não apresentar sintomas nas fases iniciais, tornando os exames preventivos fundamentais para detectar alterações antes que ocorram complicações graves. A gente tem que tomar cuidado porque quando acontece um caso desse, acaba criando também um pânico sobre o uso. Não, o esteroide anabolizante tem recomendação, que é para quem precisa fazer a reposição. Tem que procurar o seu médico, repete um exame, dosa a testosterona, faz mais uma dosagem para confirmar a baixa da testosterona. Se está baixo, tem indicação de repor. De acordo com Aloysio Barbosa, a causa na maioria dos casos de cardiomiopatia hipertrófica é genética. Mas ele explica que no caso de quem utiliza esteroides anabolizantes, a situação pode ser agravada. O coração também vai ter que bombear contra um corpo que está aumentando. Então, ele aumenta essa musculatura para compensar. E chega a um ponto que isso pode provocar também o mesmo quadro compatível com a miocardiopatia hipertrófica de origem genética. Entre os sintomas mais comuns associados à doença estão dor no peito, sensação de batimentos cardíacos rápidos e falta de ar, especialmente na prática de atividades físicas, desmaios, fadiga e sopro cardíaco. De acordo com o cardiologista, a recomendação é procurar atendimento médico para avaliar a suspensão do uso dos anabolizantes. A pessoa, você acima de 18 anos, você é adulto, você sabe o risco que você corre ao utilizar quando ultrapassa do limite. O caso também reacendeu discussões sobre o uso indiscriminado de anabolizantes e substâncias para ganho de massa muscular. Especialistas apontam que esse tipo de substância pode agravar problemas cardíacos já existentes e aumentar o risco de complicações cardiovasculares. Esse exame já mostra microlesões
na musculatura cardíaca, provocada pelo uso do esteroide anabolizante. A repercussão nacional do caso trouxe novamente à tona a necessidade de conscientização sobre a saúde cardíaca, principalmente entre jovens atletas e influenciadores do universo fitness, onde a pressão estética e o desempenho físico costumam ser intensos. Apesar disso, o cardiologista destacou que é preciso ter cuidado para não criar um pânico sobre o uso. A gente tem que tomar cuidado porque quando acontece um caso desse, acaba criando também um pânico sobre o uso. Não, o esteroide anabolizante tem recomendação, que é para quem precisa fazer a reposição. Tem que procurar o seu médico, repete um exame, dosa a testosterona, faz mais uma dosagem para confirmar a baixa da testosterona. Se está baixo, tem indicação de repor. E olhem só, gente, faltar a uma consulta pode parecer uma ação individual, mas na prática significa uma vaga perdida em um atendimento que deixa de acontecer. Durante anos, esse foi um dos principais gargalos da regulação em saúde do estado do Rio. Diversos pacientes agendados não compareciam, enquanto outros ficavam aguardando. Porém, esse cenário está mudando com o uso da tecnologia e de estratégias de comunicação mais eficientes. O absenteísmo representa para a gente uma grande perda, porque inicialmente de cada 10 pacientes que a gente agendava, 4 não compareciam. A gente tinha um absenteísmo em torno de 43%, o que significa que metade dos pacientes quase não eram atendidos. As faltas citadas pela Superintendente de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde vêm caindo progressivamente. Em novembro do ano passado, elas chegaram a 36%. E agora, com os serviços de mensagem de WhatsApp funcionando, o número caiu para 32% e continua diminuindo. Em paralelo a isso, nós começamos a disparar e-mails através de uma inteligência artificial para os solicitantes, informando a eles todos os agendamentos para daqui a 7 dias. Essa redução impacta diretamente a oferta de vagas e a agilidade no atendimento público. Ainda assim, é um número alto e a gente continuou trabalhando nesse sentido, porque a gente precisa fazer com que você chegue naquele exame ou naquela consulta que você tanto precisa. Para isso, foram realizadas diversas campanhas de conscientização da população e para a atualização cadastral. Um outro ponto que vem ajudando a reduzir os números foi a adoção da assistente virtual Serena, que garante um canal direto entre o Sistema Estadual de Regulação e os pacientes. Vocês recebem, através da Serena, nossa assistente virtual, até 4 mensagens. O primeiro contato ocorre no momento da inserção do paciente no sistema, com informações sobre o pedido e um link para acompanhamento. O segundo é enviado quando a consulta ou exame é marcado, com todos os detalhes de data, local e horário. O terceiro contato acontece 10 dias antes do atendimento, reforçando o compromisso e orientando sobre a opção de cancelamento em caso de impossibilidade. Por fim, uma última mensagem é enviada 2 dias antes, como um lembrete final. Esse fluxo contínuo de comunicação tem um efeito direto na ocupação das vagas, pois, em caso de alguma situação específica, a saúde consegue redistribuir aquele horário de atendimento para outra pessoa. E assim, a fila anda mais rápido e ajuda na saúde de todos. A gente quer diminuir mais ainda e a gente conta com você para que esse resultado seja alcançado. E planos de saúde individuais familiares terão reajuste contratual anual máximo de 5,11%. O índice foi decidido na última sexta-feira, dia 29 de maio, pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão do governo regulador desse setor de saúde. Os planos de saúde individuais são os contratados pelas próprias pessoas físicas e são ligados diretamente a operadoras, diferentemente dos empresariais e coletivos, que dependem de pessoas jurídicas. No Brasil, cerca de 7,7 milhões de pessoas são clientes de planos individuais, o que representa 14,5% dos 52,9 milhões de consumidores de plano de saúde. Vale destacar que o reajuste máximo de 5,11% autorizado pela ANS é o menor autorizado desde o ano de 2022, quando foi de 5,42% à época, com exceção do ano de 2021, ano da pandemia da Covid-19. Também é importante frisar que o movimento de queda vem sendo registrado há 5 anos.
Em 2022, o reajuste foi de 15,5%. Já em 2023, de 9,63%. Em 2024, de 6,91%. 2025, de 6,06% e, por fim, em 2026, de 5,11%. O reajuste vale para os planos contratados a partir do dia 1º de janeiro de 1999 e a aplicação do aumento só pode ser feita no mês de aniversário da data de contratação do plano. Os cálculos para a definição do reajuste dos planos foram feitos pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos e validados pelo Ministério da Fazenda, antes de aprovados definitivamente pela diretoria colegiada da ANS. Agora, a decisão para autorizar o aumento definitivo segue para a publicação no Diário Oficial da União. E com arrecadação recorde e superávit no governo federal, as contas públicas fecharam o mês de abril em saldo positivo. O setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou superávit primário de 24,6 bilhões de reais no mês passado. Na comparação com abril de 2025, houve aumento no saldo. Naquele mês, o resultado das contas foi de 14,2 bilhões positivo. As estatísticas fiscais foram divulgadas na última sexta-feira pelo Banco Central. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e despesas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Apesar do resultado do mês passado, em 12 meses encerrados em abril, o setor público consolidado foi deficitário em 126,6 bilhões de reais, ou seja, 0,97% do total do Produto Interno Bruto brasileiro. Em 2025, as contas públicas fecharam o ano com um déficit primário de 55 bilhões de reais, referente a 0,43% do PIB. Com a arrecadação recorde no último mês de abril, a conta do governo central teve um superávit de 26,1 bilhões de reais, ante um resultado negativo de 16,2 bilhões em abril de 2025. O montante difere do resultado que foi divulgado na última quinta pelo Tesouro Nacional, de superávit de 25,2 bilhões de reais. Isso porque o Banco Central usa uma metodologia diferente, que leva em conta a variação da dívida dos entes públicos. E faltam poucos dias para terminar o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira, dia 5 de junho, na página do participante. O prazo vale também para os candidatos pedirem atendimento especializado ou tratamento por nome social. A inscrição no Enem 2026 é automática para alunos que estão terminando o ensino médio em escolas públicas. Nesse caso, o estudante precisa apenas confirmar a participação no sistema de inscrição, escolher a opção de língua estrangeira entre inglês ou espanhol e indicar, se for o caso, a necessidade de recursos de acessibilidade ou se quer ser tratado pelo nome social. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, os alunos que tiveram aprovado o pedido de isenção da taxa de inscrição também precisam confirmar a participação no exame na página do participante. Para os alunos que não fizeram o pedido de isenção, após a inscrição, o sistema do Enem vai gerar a GRU da cobrança no valor de R$ 85. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 10 de junho. As opções de pagamento são via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto. A quitação poderá ser feita em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. A inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição. A aplicação das provas do Enem está agendada para os domingos 8 e 15 de novembro. Nesta edição, o INEP quer ampliar o número de locais de aplicação do exame para cerca de 10 mil em todo o país. Ainda de acordo com as estimativas do INEP, aproximadamente 80% dos estudantes da rede pública devem fazer as provas dos 2 dias do Enem na própria escola em que estudam. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso ao exame e reduzir os deslocamentos. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícias. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E dados do Atlas da Violência 2026 mostram que o número de homicídios de mulheres caiu 27,7% no país entre 2014 e 2024. Apesar da redução, os casos de feminicídio e violência contra a mulher ainda preocupam e também refletem na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do ISP apontam um aumento nos registros de lesão corporal e nas tentativas de feminicídio em cidades como Petrópolis e Três Rios. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a queda nos homicídios está relacionada principalmente à redução dos crimes cometidos fora de casa. Já os registros de assassinatos de mulheres dentro do ambiente doméstico permaneceram praticamente os mesmos ao longo dos últimos 11 anos. Em 2024, mais de 3.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. O estudo destaca que a estabilidade desse tipo de crime mostra que a violência contra a mulher dentro de relações afetivas e familiares ainda é um grande desafio no país.
O Atlas também revela que quase 300 mil mulheres sofreram violência não letal no Brasil. A maioria dos casos aconteceu dentro da própria residência da vítima. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a violência sexual aparece como o principal tipo de agressão registrado. O levantamento aponta ainda que mulheres negras seguem como as principais vítimas da violência letal no país. Em 2024, elas representaram mais de 67% dos homicídios de mulheres registrados no Brasil. Para a petropolitana Cristina Nóbrega, muitas mulheres hoje têm mais coragem para romper o silêncio e denunciar os casos de violência. Elas se sentiam oprimidas e não falavam sobre o que acontecia, né? E existia uma opressão da parte das mulheres. Agora elas já falam, elas já soltam, já expressam, né? A mulher hoje em dia conseguiu muita coisa que antigamente a mulher era dona de casa, não trabalhava, não fazia muita coisa. E o cenário nacional também se reflete na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram um aumento significativo nas tentativas de feminicídio em cidades da região. Em Petrópolis, por exemplo, os casos passaram de 2 para 4 registros entre janeiro e abril deste ano. Já em 3 Rios, o município saiu de 0 para 2 casos de tentativa de feminicídio no mesmo período. A cidade também registrou um caso de feminicídio em 2026, enquanto no ano passado não houve nenhum registro. Nas ruas, a cobrança é por mais segurança, ampliação do policiamento e medidas mais eficazes no combate à violência contra a mulher. Acho que ter mais policiais talvez fazendo rondas, delegacia da mulher, né, tá sempre à disposição para poder a gente prestar a queixa, né, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, ter delegacias 24 horas abertas talvez seria uma boa coisa. E patrulhamento. E a Prefeitura de Petrópolis realizou na última semana mais uma ação de cadastramento e atualização de currículos de mulheres na Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário do Centro. Foram 30 atendimentos, sendo 15 atualizações cadastrais e 15 novos cadastros. A ação busca auxiliar mulheres que possuem dificuldade de acesso às plataformas digitais ou que precisam de apoio para atualização profissional. O evento teve como objetivo ampliar o acesso destas mulheres ao mercado de trabalho e também fortalecer as oportunidades de empregabilidade no município. Durante o atendimento, as participantes receberam orientações sobre a elaboração e atualização de currículos, informações sobre vagas disponíveis e suporte para a utilização do sistema do balcão de empregos da Prefeitura. Vale destacar que esta foi a 5ª ação de cadastramento de currículos promovida pela Secretaria da Mulher de Petrópolis no ano de 2026. E além da Casa do Trabalhador, mulheres que precisarem de auxílio para acessar ou acompanhar o sistema também podem procurar outras instituições públicas municipais para receber orientações. E a Secretaria de Saúde apresentou na noite de quarta-feira, dia 27 de maio, o relatório do primeiro quadrimestre de 2026 na Câmara Municipal de Petrópolis. A Secretaria apresentou diversos pontos positivos durante o período de exercício, as arrecadações federais, estaduais e municipais e o número de atendimentos das unidades de saúde. A secretária Clarissa Rippel, que apresentou os dados, foi questionada sobre a fila de colonoscopia. De acordo com a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, a tabela do Sistema Único de Saúde paga aproximadamente R$ 400 por cada colonoscopia e o município precisa arcar com mais de R$ 1.000. Segundo ela, há uma deficiência de profissionais neste caso, visto que é difícil encontrar especialistas que realizem o exame por menos de R$ 900. E o Hospital Clínico de Correios, que mudou de nome, agora é o Complexo Hospitalar, está se credenciando, a gente vai poder fazer uma contratualização com eles e eles vão querer ofertar colonoscopia, por enquanto, pela tabela SUS. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um deságue, um volume bom no Hospital Clínico de Correios, mas, por enquanto, é falta de profissionais mesmo. No período entre janeiro e abril, o Hospital Alcides Carneiro registrou mais de 3.200 internações, quase 70% de ocupação hospitalar e uma taxa de mortalidade hospitalar de 4,7%.
O Hospital Nelson de Saerpe contabilizou 549 internações, 57% de ocupação hospitalar e uma taxa de mortalidade de pouco mais de 10%. Ainda no Nelson de Saerpe, foram registrados quase 17 mil atendimentos de emergência e mais de 6.700 no ambulatório. Na UPA de Cascatinha, foram mais de 54 mil atendimentos. Na UPA do Centro, cerca de 55 mil. E na unidade de pronto atendimento do distrito de Itaipava, foram contabilizados pouco mais de 36 mil atendimentos. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu mais de 5.600 chamados. A Secretaria de Saúde apresentou outros pontos positivos em relação ao quadrimestre. Entre eles, o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Nelson de Saerpe, que recebeu novos monitores multiparâmetros, a inauguração da Unidade Básica de Saúde do Bingen, a implementação do Serviço de Telesaúde, o recebimento de novas ambulâncias, entre outros. Outro fator relevante é que, em relação aos repasses da enfermagem, a secretária de Saúde informou que a pasta está em dia, mas, segundo ela, em alguns meses houve atraso do repasse. Em alguns momentos, ou pela verba ter sido enviada um pouco antes, outras vezes foi por conta da transição minha de secretário, transição de tesoureiro, então isso tudo demanda um tempo. A pasta também apresentou dados relacionados aos usuários do SUS em Petrópolis. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade imperial tem uma população estimada de 295 mil pessoas. Dentro deste número, mais de 84.500 pessoas têm planos de saúde privados e cerca de 210 mil petropolitanos precisam do SUS. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta segunda-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de muitas nuvens, mas com aberturas de sol ao longo do dia. Nesse caso, não temos previsão de chuva e as temperaturas podem variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Já em Teresópolis, o sol aparece entre muitas nuvens e o céu fica nublado em alguns períodos. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva, enquanto os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sol também aparece entre muitas nuvens. Na cidade imperial, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. E agora indo para a região Centro-Sul, em Paraíba do Sul, o sol aparece durante o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo para esta segunda-feira, em 3 dias o tempo segue parecido. O sol aparece ao longo do dia, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva na parte da noite. As temperaturas, nesse caso, ficam entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Um excelente início de semana. E olha que bacana, gente, a memória de um dos grandes nomes da música petropolitana está sendo resgatada em um novo livro lançado pela escritora, dramaturga e roteirista Carol Pitzer, com o título Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na cidade imperial. O exemplar relembra a trajetória do músico, professor e regente que marcou a cena cultural da cidade nas primeiras décadas do século XX. O lançamento acontece em junho, em 2 encontros em Petrópolis. Deoclésio Damasceno de Freitas nasceu em 1888 em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, e chegou ainda criança a Petrópolis por causa do talento musical. Autodidata, ele se tornou professor, maestro e diretor da Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis, além de atuar em bandas e corais da cidade.
Quando morreu, em 1942, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Com o passar do tempo, porém, sua história acabou sendo esquecida. Eu sinto que as pessoas negras da cidade de Petrópolis não se reconhecem na cidade, né? É uma cidade que vive recontando a história do Império, recontando a história dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, dos imigrantes brancos, mas pouco se fala da história dos negros na cidade. A partir de pesquisas, documentos históricos e partituras originais, a escritora Carol Pitzer transformou a trajetória de Deoclésio em livro. Além de recuperar fatos da vida do maestro, a obra mistura memória e ficção para reconstruir os afetos e os espaços ocupados por ele em Petrópolis. O projeto surgiu após a produção do documentário Canção para Deoclésio, que recebeu o prêmio Maestro Guerra Peixe em 2024. Durante as pesquisas, foram encontradas partituras escritas à mão pelo maestro, além de registros históricos e reportagens antigas sobre a atuação dele na cidade. Para mim era uma coisa muito essencial que as partituras do Deoclésio não desaparecessem novamente. A gente encontrou várias partituras escritas por ele, muitas delas escritas à mão. Então fizemos a transcrição dessas partituras, não todas, porque não dava, mas de uma parte dessas partituras que vão estar na publicação. O lançamento do livro vai acontecer no dia 17 de junho no Centro de Cultura Raul de Leone, com exibição do documentário e roda de conversa. Já no dia 20, o encontro será no Espaço Cultural Comunitário Maestro Deoclésio de Freitas, no bairro Vila Rica. Além da versão física, a obra também terá e-book e audiolivro gratuitos. E se quiserem conhecer um pouco mais da história deles, vocês também podem acessar o site da minha produtora, rocioproduções.com.br/Maestro Deoclésio, que a gente fez uma página contando um pouco da história, com um acesso para o documentário e para as partituras dele que já estão lá, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Deoclésio também. Muito bacana esse trabalho, lindo trabalho, né? E agora a gente vem com uma última notícia muito triste no nosso jornal, porque um jovem foi morto atropelado na BR-040 e quem traz todas as informações para a gente é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação, estava apurando isso que aconteceu, muito triste, e fala com a gente agora. Bom dia, Toledo, o que aconteceu? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Itaipava foram acionados para esse acidente por volta de 6h20 da noite do último sábado de agora. E segundo a corporação, quando os militares já chegaram no local para atender a ocorrência, o jovem de apenas 20 anos já estava em óbito. O acidente aconteceu na BR-040, na altura do quilômetro 69, próximo ao posto Brasão, ali, que é bem conhecido ali como um ponto de referência na rodovia BR-040. E segundo ainda a corporação, o corpo foi encaminhado para o IML de Petrópolis. A gente está tentando contato com a concessionária Elovias, mas ainda não tivemos resposta. Assim como a Polícia Militar não foi acionada, também tentamos com a Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não tivemos mais atualizações sobre esse caso. E também a gente tenta contato com a família da vítima, que em algumas postagens de outros portais de notícias afirmou que durante o acidente não houve o socorro por parte do condutor do veículo. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Muito triste também. A pessoa está ali, um jovem, novo, é atropelado e, infelizmente, a queda ali fez com que ele viesse a óbito, com que ele falecesse antes do socorro chegar. E foi o que você falou, pior. A notícia que a gente tem até agora foi que esse motorista que atropelou não parou para prestar o devido socorro. Muito triste isso, um jovem aí com tanta vida pela frente, né? Toledo, muito obrigada pelas suas informações e lembrando, gente, a cobertura completa você acompanha nas nossas redes sociais, durante a nossa programação também e nos nossos telejornais desse caso e também em outras notícias durante o dia. E o nosso jornal vai ficando por aqui e até amanhã.
TVC, a TV do Correio da Manhã.